antes, porque a gente vai precisar. E, na verdade, o estudo de resultantes é parte de uma área conhecida tradicionalmente como teoria da eliminação. E uma das coisas que eu vou tentar fazer é explicar por que é que a gente chama de teoria de eliminação. O que é eliminado na teoria da eliminação? Tá? Teoria de eliminação é uma coisa que surgiu da necessidade, do interesse de você, por exemplo, de problemas de geometria. Na verdade, a origem disso aqui são problemas de geometria. E imagina a seguinte situação. Imagina que você tem duas curvas. E a única restrição que eu vou impor é que eu quero que essas curvas sejam definidas de maneira polinomial. Então, essa curva aqui é o conjunto de pontos que zera esse polinômio em duas variáveis, e essa outra curva é o conjunto de pontos que zera esse outro polinômio em duas variáveis. Tá? E é um problema muito antigo, na verdade, anterior a Descartes, ou seja, anterior à geometria analítica, na verdade. Você gostaria de ser capaz de calcular os pontos de interseção. E o problema surgiu como o problema de tentar, pelo menos, contar quantos pontos de interseção tem. Tá? Isso desemboca num teorema bastante manjado chamado Teorema de Bézout. Usando a teoria da eliminação, você consegue fazer isso. Você consegue contar o número de pontos, você consegue, se você quiser, por exemplo, aproximar onde é que estão esses pontos, você consegue escrever uma equação, achar os zeros dessa equação e, a partir deles, você consegue determinar quais são os pontos de interseção de duas curvas. Tá? A teoria da eliminação tem outras aplicações dentro de geometria. Na verdade, o mais correto seria falar em geometria algébrica, ou seja, a geometria dos objetos que são definidos por equações polinomiais em duas ou mais variáveis. E, durante muito tempo, a maneira como se sabia para resolver esses problemas era usando a teoria de eliminação. Tá? Na década de 50, um grupo de matemáticos que certamente vocês já ouviram falar, Bourbaki, tinha a ideia de reconstruir a matemática de uma maneira um pouco diferente da maneira como ela era feita tradicionalmente. Então, você teria uma coisa que envolveria menos conta, que seria mais conceitual. E um dos peças-chave no movimento, André Weil, escreveu um livro muito famoso sobre geometria algébrica, e no prefácio do livro ele fala que um dos objetivos dele naquele livro é eliminar completamente a teoria da eliminação. Então, em nenhum lugar ao longo do livro aparece a teoria da eliminação. Tá? Isso foi mais ou menos na década de 1950. Ele começou a escrever o livro quando ele estava na Universidade de São Paulo. Bom, na década de 70, um outro matemático que trabalha na área de geometria algébrica, a Bianca, que gostava de dizer que a matemática que ele fazia dependia somente de coisas de matemática do ensino médio. Ele não usava nada sofisticado de matemática universitária. Então, se você olhar os artigos dele, ele gosta de fazer conta. Então, os artigos envolvem cálculos bastante simples, mais ou menos no gênero do que a gente tem feito aqui. Ele escreveu um poema. E o conteúdo do poema é que está na hora de eliminar os eliminadores da teoria da eliminação. Então, ele volta à ideia de usar resultantes e coisas desse gênero. Tá? E a gente precisa disso porque, se vocês lembrarem o que a gente vai tentar fazer a partir de agora, quer dizer, deixa eu lembrar o que a gente fez ontem. Então, ontem a gente fez o seguinte, a gente sabia do teorema do Bernoulli que você tem que, quando você integra um n sobre d, a gente sabe que isso aqui vai dar uma parte racional, uma parte que envolve logs e uma parte
que envolve arco tangente. Ontem a gente viu que tem uma maneira de obter essa primeira pedaço aqui, a parte racional. Então, você teria racional mais uma integral. Isso aqui é dado pelo, a gente viu ontem, o algoritmo de Hermite. E sobre n e d, a gente sabe que, bom, o grau de n é menor do que o grau de d, eu vou parar de escrever isso, tá? Eu estou sempre supondo que o grau de n é menor do que o grau de d. Se isso acontecer na partida, se o grau de n é menor do que o grau de d aqui, automaticamente o grau de n chapéu aqui é menor do que o grau de d chapéu. Mas o que é importante aqui é que d não tem fatores múltiplos. Então, o que a gente quer fazer agora é calcular essa integral. Que é, como eu falei ontem, chama a parte transcendente da integral, porque envolve somente duas funções que são transcendentes, log e arctan. Quem não sabe o que é transcendente, tudo bem, na última aula eu vou falar um pouquinho sobre funções algébricas transcendentes, e aí você vai saber o que é que isso significa. Então, o que a gente quer fazer é calcular essa integral daqui. O problema é que agora eu não posso mais contornar. Até aqui eu tenho fugido das raízes, de enfrentar o problema das raízes de D. Mas chegado a esse ponto aqui, eu não tenho mais como não enfrentar esse problema. Tá? Eu não tenho mais como contornar o problema. Eu tenho que enfrentar ele de alguma maneira. E como a gente vai ver, na verdade, o problema não é completamente... Amanhã eu vou começar a aula abrindo o Axiom para vocês verem quando a gente manda ele calcular a integral, o que é que ele faz. E você vai ver que você, na verdade, não enfrenta o problema diretamente. Você vai dizer, olha, você vai ter uma soma de termos aqui e, na verdade, o que vai acontecer é que vão aparecer constantes nesses termos. Por exemplo, você vai ter... A parte do logaritmo vai ser um negócio assim. Os VIs são polinômios, depois a gente vê o que é exatamente o VI. Esses 6 que aparecem aqui são raízes de coisas que vêm de D. Então, eu não vou explicitar quem são as raízes, eu vou simplesmente dizer, olha, isso aqui são raízes de um certo polinômio. Quando a gente mandar o Axiom, por exemplo, processar um integral, ele vai retornar uma coisa desse tipo aí, e onde aparecem esses coeficientes, o que vai aparecer é root e aí um polinômio enorme. Tá? Mas para fazer isso, para eu ser capaz de contornar esse problema, eu preciso dessa noção de resultante. Tá? E aqui eu não tenho como enfrentar de outra maneira. Eu não posso tentar contornar usando técnicas do tipo do André Weil, porque aqui eu tenho que fazer conta mesmo. Eu preciso, de fato, da resultante. Então, qual é o problema que a resultante resolve em primeira instância? Tá? Ela resolve muitos problemas, mas o problema que deu origem é o seguinte. Então, a meta, o objetivo de você introduzir resultantes é identificar se dois polinômios em uma variável tem ou não fatores comuns. Fatores aqui, fatores não constantes. O que a gente vai ver é que se você pega dois polinômios em x com coeficientes racionais, então você tem o seguinte fato. Fg tem fatores comuns C e somente C, um certo número que é calculado a partir de Fg, que é a resultante, que eu vou escrever assim, é igual a zero. Tá? Então você calcula, pega dois polinômios, calcula a resultante. Se a resultante for nula, tem fator comum. Se não for nula, não tem fator comum.
E é daí, desse ponto, que a gente vai partir. Eu vou tentar introduzir o conceito de resultante utilizando essa meta como ponto de partida. Então, eu vou precisar de explicitar quem são os polinômios. Digamos que f é esse polinômio, coeficientes eu vou chamar de a e o grau de n. E g é o polinômio bmxm b0. Então, coeficientes b's, o grau m. Tá? E a primeira coisa que eu quero fazer é supor que esses dois têm um fator comum. Então, suponho que fg tem um fator comum vamos chamar de φ, de maneira que eu posso escrever f como φ vezes um certo cofator, vou chamar f2, e g como φ vezes um certo cofator, que eu vou chamar de g2. Tá? A primeira coisa que você nota daqui é que se você fizer g2 vezes f, isso aqui você pode reescrever como g2 vezes... Bom, o f é φ vezes f2. Aí você pode reagrupar e isso aqui vira g vezes f2. Tá? E além disso, g2 e f2 são polinômios de grau, evidentemente, menor do que os graus respectivos de fg. Então, aqui eu sei que grau de f2 tem que ser menor ou igual do que n menos 1 e o grau de g2 tem que ser menor ou igual do que n menos 1. Tá? Então, na verdade, a afirmação que eu vou fazer aqui, eu vou usar mais para adiante, é a seguinte, é que para que você tenha um fator comum entre esses dois caras, se fg, ou vou ser mais preciso, fg tem um fator comum, C somente C existem polinômios vou pegar carona na notação aqui, f2 e g2 de graus menores ou iguais a n-1 e m-1, respectivamente, de modo que essa igualdade aí é satisfeita. Tá bom? Já provei um lado disso aqui. Eu mostrei que se fg tem fatores comuns, então essa igualdade aqui é verdadeira. Vamos provar a recíproca, é facinho também. Então, para provar a recíproca, você fatora o polinômio. Pega o polinômio f, por exemplo, e fatora completamente. Em fatores irredutíveis. Pouco me importa onde você fatora. Sobre os racionais, reais, complexos, não faz diferença. Aí você pluga isso naquela fórmula que está lá. E aí você se pergunta, bom, esses caras aqui são irredutíveis, isso é importante para a conta. Aí você se pergunta, o que é que acontece
quando você compara a fatoração de f do lado de cá com gf til do lado de lá. Bom, o que podia dar errado para f e g não terem um fator comum? Para isso acontecer, eu precisaria que todo esse produto que está aqui coubesse dentro do f til. Só que isso não é possível, porque o f til tem grau menor do que n-1. Menor ou igual do que n-1, ou seja, menor do que f. Mas aqui você tem um polinômio cujo grau é n. Então, como esse cara tem grau n-1, e todo polinômio f que está aqui tem grau n, e cada fator irredutível desse tem que dividir ou g ou f til, porque eles são irredutíveis, então, necessariamente, algum desses fatores que está aqui vai ter que dividir o g. Todos eles não podem dividir o f til. Tá? E isso prova que se você tem uma igualdade desse tipo, fg tem um fator comum. Tá bom? Então, agora eu quero usar essa relação, que a gente já sabe que é equivalente ao fato de fg terem um fator comum, para tentar construir a resultante. E aí, eu novamente vou ter que explicitar quem são os polinômios, porque a resultante é escrita em termos dos coeficientes de f e de g. Então, fg eu já explicitei aqui, mas eu agora tenho que dizer quem são f til e g til. Vou escrever aqui. Então, digamos que f til seja cn-1, xn-1 mais até c0, e que g til seja dn-1, m-1, x elevado a m-1, d0. O que é que eu vou fazer? Eu vou escrever a equação f g til igual a g f til e vou comparar termos de mesmo grau. Então, deixa eu fazer uma tabela aqui. Aqui eu vou botar o grau. E aqui eu vou botar a igualdade de termos que você vai ter. Tá? Então, se você começa com grau 0, o que é que vai acontecer? Se você começa com grau 0, você vai ter aqui A0 vezes D0 igual, do lado de lá, B0 vezes C0. Tá? Se você faz grau 1, aqui vai aparecer A0 D1 mais A1 D0 igual, do lado de lá vai aparecer B0 C1 mais B1 C0. Vamos fazer até grau 2, acho que já basta para a gente entender o que é que vai acontecer. Então, grau 2 vai aparecer A0 D2, A1 D1, A2 D0 igual, aí aqui aparece B0 C2, B1 C1 mais B2 C0. Esse negócio continua desse jeito, até que lá no final você vai ter o grau máximo aqui, que vai ser n mais m menos 1. Então, aqui vai dar AN d m menos 1 igual bm c n menos 1. Tá legal? É isso que a gente obtém quando a gente compara os graus. Agora eu vou fazer de conta que o que eu estou querendo realmente fazer é determinar quem são os polinômios f til e g til. Então, olhando para essas igualdades que estão aí, e supondo que f e g são polinômios conhecidos, a gente pode tentar calcular f til e g til por coeficientes indeterminados. Então, faz de conta que os coeficientes 6 e 10 são variáveis e tenta resolver o sistema que está aqui. Tá? Então, deixa eu arrumar isso de uma maneira diferente. Eu quero ter um sistema homogêneo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou subtrair esse cara.
Ou melhor ainda, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer mais aqui e trocar o sinal do C0. Então, eu estou fazendo de conta que a variável, na verdade, é menos C0, se você quiser. Fazer a mesma coisa aqui. Aqui vai ter mais, mas aí eu vou ter que inverter o sinal de C1 e de C0. Aqui eu também vou ter mais, desde que eu inverta o sinal de C2, C1 e C0. Tá? E aqui também. E é claro que tudo isso deve ser igualado a zero. Então, o que eu obtive como resultado dessa conta é um sistema homogêneo, que a gente tem aí é um sistema homogêneo nas variáveis Tá, então eu estou escolhendo como variáveis os Ds e os menos C0 até menos Cn, menos 1. Tá? E é claro que a pergunta é a seguinte, lembra que o que eu quero fazer é, supostamente, determinar, tá? Eu estou fazendo de conta que eu quero determinar os coeficientes de Gtil e Ftil. Mas para que esse sistema tenha alguma solução, ou seja, para que de fato haja coeficientes não nulos para Gtil e Ftil satisfazendo essa equação, é preciso que o determinante desse sistema, da matriz que descreve o sistema, seja igual a zero. Determinante igual a zero, tem solução. Não nula. Tá? Então, eu vou escrever quem é a matriz. A matriz eu vou chamar de S, é conhecida como matriz de Sylvester, e ela fica assim. Então, aqui na frente eu tenho A0, que é que tem... Lembra que aqui eu vou ter D0, D1, até dm-1, e aqui eu vou ter menos C0, menos C1, menos Cn-1. Tá? Estou botando as variáveis aqui em cima para a gente não se perder. Ou melhor dizendo, eu não me perder. Então, aqui eu vou ter A0. O que mais que eu vou ter? Na primeira linha eu vou ter A0 e vou ter B0 acompanhando menos C0. O resto é preenchido com zero. Tá? Segunda equação. Na segunda equação, quem acompanha o D0 é o A1. Então, aqui vai aparecer A1, A0, que acompanha o D1, o resto é zero. E aqui vai aparecer B1, porque acompanha o menos C0, e o B0, que acompanha o menos C1. O resto é zero. Terceira equação. Aqui vai aparecer A2, que acompanha o D0, A1, A0, que acompanha o D2, o resto aqui é zero. E aqui aparece B2, B1, B0 e o resto zero. Tá? E vai assim até o final. Então, lá no final vai aparecer a N, que vai acompanhar o Dm, menos 1. Aqui vai aparecer a N, o resto. Aqui está preenchido com zeros. E aqui é o contrário. Aqui é Bm e zero no final. O que é a resultante? A resultante entre F e G é esse determinante. Então, se o determinante for igual a zero, esse sistema que está aqui tem solução, portanto, existem Ftil e Gtil diferentes de zero, de maneira que essa equação é satisfeita. Mas isso é a mesma coisa que dizer que Fg tem fatores comuns, a gente já verificou isso. E vice-versa. Se Fg tem fatores comuns, então, existem Gtil e Ftil satisfazendo isso, portanto, esse sistema tem solução diferente de zero, portanto, o determinante tem que ser igual a zero. Tá? Então, o que a gente provou foi isso aqui. Ó. Então, provamos
FG tem fator comum, C e somente C, a resultante de FG é igual a zero. Tá bom? A gente vai precisar de algumas propriedades de resultante para poder usar nas aulas que vêm, tá? A primeira delas é a seguinte. Então, eu vou tentar reescrever esses dois polinômios de uma maneira diferente, para poder explicitar. Então, eu quero explicitar a resultante utilizando, de fato, os polinômios FG. Então, a primeira propriedade da resultante. A propriedade é a seguinte, é que a resultante entre f e g é igual a uma constante que eu podia, se eu quisesse fazer o esforço, determinar, mas não faz diferença para a gente, então eu vou deixar simplesmente como constante. E aqui vai aparecer o produto f beta 1, f beta 2 e assim por diante, até f beta m. E esses betas são as raízes de G. Tá bom? Deixa eu pelo menos indicar como é que é a demonstração dessa primeira proposição. Então, a demonstração da primeira proposição é a seguinte. Eu pego f e vou escrever ele assim. Aqui vai ter uma n, mas, novamente, constantes não fazem muita diferença para mim. Se você quiser, pode esquecer o an. E eu vou escrever o polinômio na forma x menos alfa 1, x menos alfa n. E vou fazer a mesma coisa com g. Aqui vai ter o bm e aqui vai ter o produto dos termos lineares, um para cada raiz do polinômio. Tá bom? Agora, faz de conta que alfa 1, beta 1, alfa n, beta n, todos esses caras que estão aqui, que os alfas e betas são variáveis, são indeterminados. Por que é que eu preciso que eles sejam indeterminados? Porque eu vou ter que trocar uns pelos outros. Se não for indeterminado, eu não posso fazer isso. Tá? Vamos dar um nome para a resultante, para ficar mais fácil. Vamos chamar a resultante de R. Só que a resultante agora, resultante relativamente a x, de f e g. O que é que eu faria para poder escrever a resultante? Eu teria que expandir esses polinômios em termos dos seus coeficientes. Tá? Isso é fácil de fazer daquelas funções simétricas dos coeficientes. Né? Então, aqui vai aparecer a n, x elevado a n, menos, depois vai aparecer alfa 1 mais alfa n, x elevado a n menos 1, mais, e lá no final vai aparecer o produto de todo mundo. Tá? Então é fácil você fazer. Mas a gente não precisa fazer, só saber que é possível fazer. Se eu fizer isso, o R, expandindo o polinômio e calculando a resultante, R vai ser função das raízes alfa 1, alfa n e beta 1, beta n. Tá? E aí o que acontece é o seguinte. Se você
igualar duas raízes aqui, por exemplo, se eu fizer αi igual a βj na resultante, lembra que eu estou imaginando, eu estou fazendo de conta que esses coeficientes, que as raízes aqui são indeterminadas. Senão eu não podia fazer essa substituição, tá? Então aqui eu faço αi igual a βj, só que quando eu fizer αi igual a βj, eu fiz com que f e g tivessem um fator comum. Então, se a gente igualar esses dois, então f e g terão x menos αi igual a x menos βj em comum. E a gente já sabe que isso implica que a resultante é nula. Então aqui vai aparecer R, α1, aqui no meio vai aparecer αi, αn, aqui vai aparecer β0. Só que no lugar de βj eu vou botar αi, e isso aqui vai dar zero. Tá? Em outras palavras, novamente, estou pensando esses caras como variáveis para poder fazer isso, portanto, eu tenho que αi menos βj divide a resultante. Divide esse polinômio que está aqui. Tá? E é claro que isso aqui vai valer para toda escolha de i e j que você fizer. Esses fatores que estão aqui são todos primos entre si, porque são variáveis diferentes, os alfas e os αi's e os βj's são variáveis diferentes, então todos esses fatores são primos entre si, de forma que o produto deles vai dividir R. Então, você vai ter que o produto de todos os termos da forma αi menos βj, para toda escolha de i e j que você fizer, divide R. Tá? E aí eu falei que isso aqui, na verdade, não é uma demonstração, mas é um esboço, porque tem uma coisa crítica que eu vou afirmar agora, mas que eu não vou provar, porque é muito chato de fazer as contas, que é o seguinte, é que, de fato, se você calcular o grau desse polinômio e o grau desse polinômio, você vai ver que eles têm o mesmo grau. Tá? Então, vou botar em vermelho aqui para você saber que isso não foi provado. Então, na verdade, o que você vai ter é que R vai ser igual a uma constante vezes o produto dos αi's menos βj. Agora, se você escolhe valores para esses caras aqui e substitui, você pode simplesmente substituir os valores aqui. E o que vai ter é que o que era esperado, esse negócio vai se anular, se e somente se dois desses caras aqui são iguais. E aí, a resultante dá zero, que é o que estava dito lá. Já antes a gente já sabia. Tá? Então, mostrei que... ainda não completei a conta porque falta dizer que isso aqui pode ser escrito assim. Você pode pensar nesse produto que está aqui como? Posso decompor ele em pedacinhos assim. Ó. Então, aqui vai aparecer αi, eu escrevi em termos de f. Então, é melhor escrever trocando o sinal, invertendo o sinal aqui. Escrever βj menos αi. Tá? Então, aqui eu posso escrever β1 menos α1, melhor ainda, βj menos αi, desculpa, aqui é o contrário, né? β1 menos αj, vezes, aí o segundo vai ser β2 menos αj, e assim por diante, até βm menos αj. Só que, como f é o produto AN vezes
esses polinômios de grau 1. Os polinômios de grau 1 que estão aparecendo aqui são justamente o beta 1 menos alfa 1, beta 1 menos alfa 2 e assim por diante, corresponde a substituir no lugar de x, beta 1. Então, de fato, esse termo que está aqui é o f de beta 1. Esse produto que está aqui, pela mesma razão, é o f de beta 2. E o último é o f de beta m. Que é exatamente a expressão que eu precisava. Tá bom? Então, essa é a primeira propriedade que a gente precisa. Vou deixar ela ali. A segunda propriedade é a seguinte. Na verdade, acho que eu vou querer enunciar, vou querer chamar essa aqui de segunda propriedade, né? Porque a primeira propriedade, a gente viu antes, era assim, FG tem fatores comuns, C e somente C. A resultante se anula. Essa certamente tem o direito de ser chamada a primeira propriedade. Tá? É a razão pela qual a resultante é definida. A terceira propriedade tem uma demonstração bastante curiosa. Então, a terceira propriedade é assim. Novamente, estou supondo FG dos polinômios, e a terceira propriedade diz que a resultante dos dois polinômios pode ser escrita na forma um polinômio vezes f mais um polinômio vezes g. Tem sempre uma maneira de você escolher dois polinômios A e B, de maneira que a resultante é A vezes F mais B vezes G. Tá? Como que a gente prova isso? Eu vou alterar um pouquinho a matriz, porque tem uma maneira, a maneira como eu lembro ela não é essa, e se eu for escrever com a matriz do jeito que está ali, eu vou me enrolar. Então, eu vou reescrever a matriz S, tá? Da seguinte maneira, porque eu acho mais fácil de lembrar. Então, aqui eu vou escrever AN menos 1, a 0. Depois vai ficar 0, AN menos 1 a 0, e assim por diante. Lembra que eu sei exatamente quantas vezes essas colunas... Eu estou trocando linhas por colunas ali, basicamente. Eu sei exatamente quantas vezes a coluna correspondente aos A's aparece. Ela aparece m menos 1 vezes. Então, aqui eu vou ter que escrever isso puxando sempre um para diante. M menos 1 vezes. Aqui vai aparecer m menos 1 vezes, tá? E depois você tem bm menos 1, b0. Mesma brincadeira, você faz isso n menos 1 vezes. Tá? Porque aqui você tem b0 e assim por diante, e o grau lá era n menos 1. Ah, escrevi errado, né? N vezes, porque eu esqueci do zero. Aqui você tem N colunas, porque eu estou fazendo de 0 até M menos 1, então eu tenho M colunas, e aqui eu tenho N colunas. Então aqui eu vou ter M linhas e N linhas. Tá? Então eu basicamente transpus a matriz e rearrumei os coeficientes, mas não importa, as matrizes são diferentes, mas não importa porque o determinante é o mesmo. E a única coisa que interessa para a gente é o determinante. Tá?
E agora eu vou mexer um pouquinho nessa matriz, para poder mostrar que esses dois caras aqui existem. Eu vou fazer da seguinte maneira. Tá bom, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o polinômio. Esse é o polinômio f. Aí a primeira linha eu vou multiplicar por x elevado a m menos 1. Então aqui, na verdade, vai aparecer n mais m menos 1. Aqui vai aparecer a zero x elevado a m menos 1 igual ao lado de lá. Na linha seguinte, eu vou multiplicar por x elevado a m menos 2. Então aqui vai aparecer a n, x elevado a n mais a zero igual a f, só que eu vou multiplicar tudo isso por x elevado a m menos 2. Então aqui vai aparecer x elevado a m menos 2, aqui aparece n mais m menos 2. Tá? Vou continuar fazendo isso até x elevado a zero. Então aqui eu vou ter m equações. Tá bom? Agora eu vou fazer a mesma coisa com o segundo polinômio. Então vou fazer bm x elevado a m mais b0 igual a g. Aí eu multiplico por x elevado a n menos 1. Então aqui fica m mais n menos 1. Aqui fica x elevado a n menos 1. E continuo da mesma maneira até o final, onde eu vou ter bm xm b0 igual a g elevado a, multiplicado por nada. E aqui eu tenho n equações. Tá bom? Então, eu posso reescrever esse... Vou pensar isso aqui como um sistema, tá? Que eu posso reescrever da seguinte maneira. Do lado de cá, o que você tem é a matriz S, escrita dessa forma que está aqui, vezes a coluna que começa xn, vai até 1, e depois começa xm e vai até 1. E do lado direito, vai ficar assim, f x elevado a m menos 1, f x elevado a m menos 2, até f, e depois recomeça g x elevado a n menos 1, até g. Tá bom? Digamos agora que eu quero resolver esse sistema. Então, vou resolver o sistema usando o método dos cofatores. Ou regra de Cramer, dependendo de como você gosta de chamar. Então, resolvendo o sistema pelo método de Cramer, ou dos cofatores, não sei se você ainda lembra disso, mas é assim, para determinar o último cara que está aqui, que é 1, o que é que eu tenho que fazer? Então, eu vou dividir aqui embaixo pelo determinante de S, tá?
E aí, na parte de cima, o que eu tenho que fazer é o seguinte, eu tenho que calcular o determinante. Aí eu pego a última coluna da matriz S e troco pela coluna dos termos independentes. Tá? Então, aqui vai aparecer uma matriz, sei lá, S, chapéu, que é a matriz S sem a última coluna, e a última coluna da matriz é F, x elevado a n menos 1, até G. É a coluna dos termos independentes. Tá? S-til é a matriz S sem a última coluna. Que eu troquei aqui pela coluna dos termos independentes. Agora, simplesmente, multiplica o determinante de S por 1, e do outro lado vai aparecer assim. Vou escrever mais uns termos aqui, para ficar mais claro. Como é que eu chego a essa fórmula que está aqui? Eu simplesmente faço a expansão do determinante pela última coluna. Tá? Então, expandindo o determinante pela última coluna, eu vou ter o determinante de S, que eu não vou calcular, é o que eu quero, ele já é a resultante, isso aqui, por definição, é a resultante. Do lado de cá, quando você expande pelo determinante, cada termo vai aparecer multiplicado por um xm menos 1f, ou xm menos 2f, ou f, mas não importa, porque todos eles têm ou um f multiplicando, ou um g multiplicando. Então, isso aqui obrigatoriamente vai ter que ter. Então, todos os termos têm f ou g multiplicando. Tudo que você tem que fazer agora é agrupar os f's, agrupar os g's. Quando você faz isso, tcharam, essa forma. Tá? É o tipo de argumento mágico, né? Supondo que o determinante de S é diferente de zero. Mas aqui eu posso supor que todos os coeficientes de FG, por exemplo, são indeterminados. Aí a conta não é prejudicada pelo fato de que, eventualmente, isso pode se anular. Tá? Se eu podia ter sido mais cuidadoso, porque a regra de cofatores, o problema do determinante de S aparecer aqui, na verdade, implicitamente eu estou dizendo que eu posso inverter o determinante. Tá? Mas a regra de cofatores você pode expressar de uma maneira, você pode expressar sobre um anel, onde não tem divisibilidade. Se você fizer isso, aí esse determinante não aparece aqui, ele aparece multiplicando o xn direto aqui, que era o que eu devia ter feito. Eu escrevi assim porque a maior parte das pessoas lembra. Eu lembro desse jeito, pelo menos. Né? Mas eu podia ter feito direto e escrito simplesmente, ó, isso aqui é o determinante de S vezes 1, e aí acabou. Tá? E é possível fazer isso, ou seja, é possível provar a regra de Cramer num anel, só que explicitada dessa maneira, vezes a variável, vamos dizer aqui. Tá? Então, o determinante de ser zero ou não aí não afeta em nada. Bom, cheguei bem na hora, né? Deixa eu ver só se tem algum comentário que eu quero fazer para encerrar. Não, acho que eu provei tudo que eu precisava. Então, o que é que a gente vai fazer amanhã? A gente vai usar o resultante para chegar a calcular a integral no caso em que o denominador não envolve mais fatores com multiplicidade. Tá?
Então, na aula que vem, eu vou querer começar mostrando para vocês o Axiom funcionando, para você ver como é que ele retorna o resultado, porque é isso que vai aparecer no final da aula. E a gente consegue utilizar o sistema e o algoritmo que vai ser dado para fazer a conta na hora. Sem um computador, você não consegue fazer a conta. As contas são enormes, tá? Mas a gente consegue usar o computador, consegue usar o Axiom para executar o algoritmo passo a passo e aí ver como é que ele de fato calcula as integrais nos casos mais simples, tá? E eu acho que a maneira como final do algoritmo, eu vou meio que enrolar vocês. Eu não vou querer fazer todos os detalhes, porque a gente teria que entrar por coisas de resultantes mais complicadas do que eu já falei, tá? E eu não vou ter tempo, provavelmente. Então, eu vou ter que embromar vocês no final, mas eu vou conseguir chegar no algoritmo que a gente consegue executar passo a passo e você vê como é que ele funciona, tá? Então, a gente faz isso na aula que vem. E na última aula, a gente discute como que você prova que uma função elementar não tem integral, pelo menos nos casos mais simples, tá bom? Obrigado, gente.